E aí, galera, tudo bom? Boa tarde. Hoje eu vim falar para vocês do o Journal Club, né? Desse Enrich Trial, que é um estudo que saiu no New England esse ano aí, fresquinho. É um trial que compara uma remoção minimamente invasiva do coágulo em casos de AVCH, hemorragia intraparenquimatosa, tá? Para dar um pouquinho mais de contexto, coloquei umas imagens aqui. Basicamente, a AVCH, nesse caso que eles estudaram, a AVCH, uma hemorragia espontânea, né, não relacionada ao trauma, para além dos tratamentos clínicos, né, enfim, cuidados do paciente neurocrítico, tinha aí uma dúvida na literatura como é que procedia da parte de cirúrgica, assim, em termos de esvaziamento de hematoma. A gente sabe que, óbvio, o paciente evolui com uma pretensão intracraniana importante, contexto sim, de medidas salvadoras de vida, óbvio, craniectomia, descompressiva, enfim, algumas outras abordagens se fazia, mas não sabia ao certo como é que se procedia, assim, haver um paciente com um hematoma intraparenquimatoso, como é que a gente vai prosseguir com o tratamento cirúrgico, né? Teve alguns trials, né? Tem vários pequenos, mas dos maiores e dos randomizados tem o STITCH 1, foi de 2005, do Lancet, avaliou mais ou menos 1.000 pacientes com um hematoma, um volume mais aproximado de 40 ml. Queria ver se uma intervenção cirúrgica, né? Nesse caso era craniotomia mesmo, abrir e esvaziar o coágulo de maneira mais precoce, versus só o tratamento clínico, se isso ia ter alguma diferença, e sem diferença de mortalidade, ou Glasgow em 6 meses, nessa época que eles não usaram um desfecho funcional, sei lá, um ranking que a gente vai ver nos outros estudos. Tá? E nessa abordagem aqui era nada minimamente invasivo, né? Teve o STITCH 2 também, que foi em 2013, do Lancet também, dessa vez 600 pacientes, um volume parecido, mais ou menos 36 ml de hematoma, sem diferença em mortalidade ou funcionalidade em 6 meses. E daqui uma análise subgrupo, uma análise secundária exploratória, viu que talvez os pacientes que se beneficiariam mais eram aqueles que tinham hematomas mais superficiais e com ausência de hemoventrículo, né? Em relação à evidência com o passar do tempo, as técnicas foram se desenvolvendo. Em relação a técnicas minimamente invasivas, você tinha alguma evidência de que, baseado em estudos pequenos também, enfim, alguma evidência de que drenar sangramentos, né, tudo supratentorial, acima de 20 a 30 ml de volume, nos pacientes que tinham um Glasgow de 5 a 12, isso poderia ter uma redução de mortalidade, ou aqui comparado, né, com um tratamento invasivo, e tinha um gap na literatura que eu não tinha muita evidência sobre desfecho funcional, se isso talvez apontava para os pacientes que tinham um hematoma grande, mais superficial, você esvaziar, poderia apontar para um benefício relacionado à mortalidade, mas o gap da literatura era isso, se melhoraria o desfecho funcional desses pacientes. Dito isso, os investigadores aí bolaram o desenho desse estudo, que foi um estudo randomizado, prospectivo, multicêntrico, mas todos nos Estados Unidos, um estudo adaptativo, uma randomização de 1 para 1, e ele queria ser estratificada por Glasgow, né, maior ou igual a 9 ou menor que 9, e localização de hematoma lobar versus gânglios da base, não excluindo o tálamo, né, regiões mais anteriores. Um detalhe, né, foi esse experimento aqui, esse estudo foi financiado pela Nico, que é a empresa que produz os equipamentos, né? Eles declaram lá que eles não tiveram a participação na análise de dados ou coleta, nem no design do estudo, não forneceram de graça os equipamentos e a empresa treinou os cirurgiões antes do trial. Então, era uma empresa que estava produzindo esse dispositivo de drenagem minimamente invasiva de hematoma e já tinha treinado cirurgiões, eles resolveram fazer um trial para ver se isso tinha algum impacto, né? A população do estudo, adultos de 18 a 80 anos, um AVCH supratentorial espontâneo, né? Confirmado em tomografia com volume de 30 a 80. Então, já um pouco mais, um volume um pouco maior que nos estudos anteriores. Glasgow de 5 a 14, um NIH Stroke Scale maior que 5,
pacientes previamente tinham que ter um ranking modificado de 0 a 1, ou seja, sem déficit ou um déficit mínimo neurológico, e o tempo da última vez visto bem até a cirurgia ia ter que ser até 24 horas. Então, uma abordagem bem precoce, que a gente não costuma ver muito bem, não é muito da nossa prática do dia a dia aqui. Critérios de exclusão. Se o paciente tivesse uma coagulopatia não passiva de correção, se ele tivesse uma indicação de anticoagulação a longo prazo, se o exame neurológico fosse muito bom ou muito ruim, não especificou muito bem. Esse daqui eu não coloquei material suplementar para a gente definir, mas depois a gente pode ver. Mas se excluir pacientes que tinham mais de 50% de hemoventrículo no ventrículo lateral, se tivesse hemorragia talâmica ou infratemporal, não entrar no estudo, e se fosse tivesse alguma outra causa secundária, hemorragia, por exemplo, o trauma. Então, qual que era o procedimento? Era uma craniotomia e durotomia pequena, ia fazer a exposição do sulco, guiada por estereotaxia, então ia gerar olhar as imagens, analisar onde que ia ser o melhor local para fazer a evacuação do hematoma, e usar esses dois dispositivos, né, BrainPath e Myriad. Então, aqui eu peguei do material suplementar uma imagem mais bonitinha, você ia guiar por imagem, estereotaxia, e você tinha esses dispositivos que você usa, não precisa fazer uma craniotomia grande ou nada estendido para acessar a área do hematoma, você ia lá e diretamente funcionava para fazer a drenagem. Aqui uma imagem de como que ia ser calculado a estratégia para evacuação do coágulo, aqui um pouco mais de perto como que funciona o dispositivo, aqui uma imagem do dispositivo, parece um pino que você insere ali, e daí tem um local por onde que é drenado o sangue, e aqui uma visão ali direta da abordagem, de como que era posicionado e como que esvaziava o hematoma. Tá? Então, o protocolo, como é que era o protocolo? Né? Eram cirurgias, iam ser gravadas para acessar a consistência da técnica, a aderência ao protocolo, era proibido ter crossover entre os grupos, né? Permitia a craniotomia ou craniectomia descompressiva em casos assim, hipertensão intracraniana, o paciente vai morrer, a gente precisa descomprimir, isso era permitido. Cada centro tinha um neurocirurgião e um neurointensivista, né, que eram investigadores principais de cada centro, com experiência com a técnica antes, então era aquele neurocirurgião que foi treinado pela empresa, e antes do trial começar, e tinha que fazer uma toma de controle após 24 horas. Eles iam acessar a escala de ranking modificada em 30, 90 ou 180 dias após a randomização, ia ser feito com entrevista direto, ou se o paciente não tivesse uma funcionalidade adequada para responder, com auxílio dos cuidadores. Essa entrevista ia ser gravada em áudio, poderia ser tanto presencial quanto por telefone, e daí, evidentemente, quando a entrevista era feita pessoalmente, quem coletava o ranking não ia ver que o paciente tinha uma cicatriz, e daí, por conta disso, não era cegado. Só que a estratégia deles era que, como era tudo gravado em áudio, eles pegavam esse áudio das entrevistas, cortavam tudo que poderia tirar a identificação do paciente e enviava para um outro centro para fazer a análise. Um investigador independente revisou, né, e transcreveu os áudios, colocou no sistema de captação de dados, então ele pegava os áudios e colocava isso tipo num REDCap da vida. E a quantificação dos hematomas na TC era feita por 2 neuroradiologistas, um cegado para qual grupo que ele foi randomizado e o outro não cegado. Os eventos adversos de morte, eventos adversos e morte eram reportados por médicos não cegados, obviamente, porque isso não era passível de cegamento. De desfechos primários, ia ser eficácia, alguns desfechos de eficácia, então um ranking modificado em 180 dias, que é a análise funcional, né? E de segurança ia haver mortalidade em 30 dias e mudança do tamanho do hematoma na imagem do controle. De alguns desfechos secundários, ia haver sangramento pós-operatório com deterioração neurológica, né? Aumento de mais de 4 pontos no NIH Stroke Scale ou perda de 2 ou mais pontos no Glasgow. Ia haver tempo de UTI, o ranking modificado após, né, sequencial, então, após 7 dias ou na alta, D30, D90 e D180. Ver qual foi a redução do volume do hematoma. O ranking M modificado foi dicotomizado, então de 0 a 3 e 3 a 6 após 180 dias, e a mortalidade total em 180 dias. Só acho que eu coloquei o protocolo de estudo e basicamente era a intervenção era a cirurgia minimamente invasiva e comparava com cuidados usuais sem cirurgia, sem esvaziamento de hematoma. Tá?
Da análise estatística. Então, é um estudo que utilizou uma análise bayesiana, então eles fizeram simulações e determinaram que, para cálculo amostral, de 150 a 300 pacientes, para detectar um aumento de mais de 15% no ranking modificado no grupo de intervenção, com um poder de 90% e um erro tipo 1 unicaudado de menor que 0,025. O threshold ali de superioridade da intervenção foi a probabilidade a posteriori de pelo menos 97,5% e com um intervalo de credibilidade bayesiana de 95%. Para desfechos secundários exploratórios, os dados faltantes eles iam imputar os dados que estavam faltando com datas prévias. Então, por exemplo, se na análise do D90, do D180, por exemplo, estava faltando dado, eles só iam copiar dados do D90 e eles iam assumir que esses dados eram perdidos ao acaso, tá? Sem levar, isso é pré-especificado na análise, sem levar em consideração os fechos competitivos que poderiam ter levado a esse dado se perder. Era um desenho adaptativo, então eles tinham um range ali, a partir das simulações que eles fizeram para determinar o cálculo amostral, de 150 a 300 pacientes, e eles iam ficar fazendo análises interinas com 150, 175, 200, 225 e assim por diante, até completar 300 pacientes, e eles tinham, a cada vez que eles chegavam nessas análises interinas, eles tinham 3 possibilidades, né? Eles poderiam parar de incluir pacientes por futilidade. Então, por exemplo, se chegasse numa análise aqui com 150 pacientes, e eles viram que, sei lá, tem menos de 20%, na análise bayesiana, né? Menos de 20% de probabilidade do grupo intervenção ter uma mediana ali de ranking modificado maior de 0,075 em comparação ao controles, eles iam parar de incluir pacientes, tá? Seja eles número total, e tinha um número mínimo para isso acontecer, então não ia ser tipo, 2 pacientes, essa análise vai acabar, mas poderia ser, e o que aconteceu depois a gente vai ver, eles dividiram entre sangramento de gânglios da base versus lobar. Então, eles viram que, sei lá, a análise interina, paciente de gânglios da base já teve um critério de futilidade ou um critério de superioridade, enfim, e daí eles iam parar de incluir daquele tipo e prosseguir com outro até completar a próxima análise interina. Então, eles poderiam parar de incluir por futilidade, eles poderiam parar de incluir também por probabilidade posterior de superioridade, pelo menos 99%. Então, se fosse nossa probabilidade realmente de ser superior maior que 99%, ok, vamos parar por aqui. Ou continuar a inclusão dos pacientes. De resultados dos estudos, então, do estudo. Pacientes randomizados entre dezembro de 2016 e agosto de 2022, teve uma pausa por conta da pandemia, e daí, após daquela análise interina, após 175 pacientes, eles viram que o subgrupo do gânglios da base, sangramento de gânglios da base, atingiu o critério de futilidade, então uma probabilidade a posteriori diferença entre os grupos de menor que 17% que eles justificaram que atingiu a margem deles. É o flowchart do estudo, aqui só os pacientes que foram elegíveis, 11 mil dos critérios de exclusão. Aqui, os 300 foram randomizados para cada grupo. Daqui teve a proporção de sangramento de gânglios da base e sangramento lobar. Do lado, intervenção, uma perda de follow-up, 2 retiraram consentimento. Do lado, controle, 7 perderam follow-up e 4 retiraram consentimento. Acabou ficando 147 que conseguiram observar a escala de ranking modificado em 180 dias, versus 139, mais 150 de cada lado, eles foram inclusos todos na análise por intenção de tratar. Aqui a tabela 1 do estudo, dá para enxergar? Eu cortei para deixar grande, tá? Idade, sexo, os grupos pareciam balanceados, né, entre si. O que chama atenção aqui é que talvez no grupo cirúrgico os pacientes eram um pouco melhor, né? Que escala de ranking modificado menor que 1 antes ao ictus, aqui tinha uma porcentagem maior de pacientes, talvez pacientes aqui já tivessem algum déficit prévio no grupo, controle. Continuando aqui, comorbidades parecidas também,
o tempo do paciente, né, a última vez que ele foi visto bem até a randomização mediana de 12 horas, e aqui até a cirurgia os pacientes demoravam a média aí 16 horas para operar, então chegava aí desde a última vez que foi visto bem, né, até operar 16 horas, bem rápido, achei. Aqui o resultado em relação ao desfecho primário, né, que era a distribuição ali da ranking modificado. O grupo da cirurgia após 180 dias ganhou um pouco aqui nos rankings menores, comparado ao grupo controle. Esse tipo de imagem, acho que a gente costuma ver bastante em estudo neurológico, né, tanto de AVC quanto, enfim, neurocríticos, que avalia funcionalidade. Aqui eu coloquei uma imagem de suplemento só com aquelas análises que eles fizeram em 7 dias ou alta, um mês, 90 dias e 180. Dá para ver, né, ó, os pacientes aqui, o ranking 6 pacientes foram morrendo ao longo do tempo, e aqui ganhando um pouco mais de funcionalidade, né, então a proporção de ranking, zero quase nada, né, mas ranking 1 aqui chegou a aumentar, daí mostrou essa diferença aqui no 180. Aqui, dos endpoints, né, de eficácia, aqui é só um outro jeito de escrever aquela tabela, né, mas ele viu comparado aqui a diferença da escala de ranking, 0,45 e 0,37, com uma probabilidade de superioridade posterior de 98%. Aqui, o que chama atenção, a redução do hematoma conseguiu, óbvio, o grupo cirúrgico reduziu o hematoma, mas eles conseguiram uma redução de 73% do volume, né, e que aqui eu esqueci de colocar, mas basicamente isso, que é a melhora do ranking após 180 dias. O que eu queria colocar na próxima tabela aqui? Aqui a diferença, análise exploratória de outros endpoints aqui. Ventilação mecânica, então, obviamente, os pacientes do grupo da cirurgia acabaram ficando mais tempo, um pouco mais pacientes intubados em ventilação mecânica do que o grupo controle, mas o número de dias em ventilação mecânica não teve, acho que não teve diferença aqui. 5.3 mais 6.6, não, teve diferença. O que eu queria mostrar, eu acho que fora isso, mediana da redução do hematoma foi 87%. E aqui, dos desfechos de mortalidade, em 30 dias teve diferença, acharam com 98% de probabilidade posterior de superioridade no grupo intervenção, né? Então o grupo cirurgia em 30 dias achou que morreu menos, em menos eventos adversos graves também no grupo cirúrgico versus grupo controle, e morte intra-hospitalar depois da randomização também foi menor no grupo cirúrgico comparado ao grupo controle. Aqui só daquele resuminho, só para ficar um pouco mais visual, que eles mostraram de resultado do estudo. Então aqui, do ranking, né, que da cirurgia depois ele conseguiu um desfecho funcional melhor. Aqui no gânglios basais, talvez sem tanta diferença, mas eles viram mais diferença nos hematomas de região lobar. E é isso, acho que o próximo aqui. A mortalidade que a gente viu, só para ficar um pouco. Eu achei legal essa imagem porque fica um pouco mais visual do que a tabela. Mas isso acaba, do jeito que eles apresentam, acaba enviesando um pouco a gente na análise também. Mas aqui, diferença em mortalidade e eventos adversos, eles reportaram que foi menor no grupo intervenção. E vou abrir para discussão e depois a gente fala do que eles colocaram no estudo. Fazia tempo que eu não via estudo bayesiano.
Eu vou abrir para o Luiz aí, que acho que ele... Deixa eu voltar aqui. Um pouco. Ele adapta? 4? Acho que ele ligou, Luiz. Repete sua pergunta para quem tem. Eu só perguntei para todo mundo aqui o que eles acham de análise bayesiana. Não parece que ele partiu de um prior meu. Eu imagino que o resultado seria parecido com o frequentista bayesiano. Mas na estatística eu não lembro de ter escrito assim. Mas pelo background que ele dá, dá a impressão que ele não partiu de um prior meu, né? Então talvez seja diferente. Tinha que olhar ali. Se não me engano, eles partiram dos achados desses dois RCTs de que talvez o hematoma lobar tivesse mais benefício do que um sangramento de gânglios da base. Mas isso eu confesso que eu não botei ali. Não. Quais foram os priors que eles usavam para calcular, para ajustar ali a probabilidade a priori e a posteriori. Mas... Pensando que é uma coisa de eficácia de um dispositivo da indústria, bem provável que eles tivessem um prior de pensar que ia ser superior, né? Não, mas eu acho que tem. Não, também fala que não é forçar a barra. Né? Eles têm... Era na figura 2. Deve ser consistente com qualquer prior. No e-mail, isso. O cara decorou o suplemento. Eu acho que é na... Eu só não coloquei no slide porque eu não ia saber explicar. Faz uma curva, né? Tem cor. Vou passar essa bola aqui pro craque. Não, eu também não sei muito não, e não sei se não. Mas a estatística, eu acho que é interessante a ideia do Bayesiano porque é como você raciocina no dia a dia, assim, né? Você não parte de probabilidades iguais. Toda a ideia tem uma probabilidade de pré-teste antes de você testar ela, né? Então você faz isso, aplica o likelihood e você encontra uma probabilidade de pós-teste, acho que faz sentido. Mas é o que a Lari falou, assim, tipo, não sei se tinha substrato para ter tanta diferença de tamanho de efeito, sabe? Tudo bem, o Stitch 2, no final dele, ele plota uma meta-análise que ele coloca que no lobar quase cruzaria de significância estatística na redução dos desfechos. Mas também foi só ele, e se você olhar o resto, não foi significância estatisticamente, entendeu? Então, os outros trabalhos, nenhum testou técnica minimamente invasiva, né? A maioria desses trabalhos testava craniotomia. Então, eu acho que é uma metodologia interessante, assim, porque plota o raciocínio, mas no grupo quando eu participava, quando eu estudou metaciência, né, principalmente na época da pandemia, que começaram a surgir as análises bayesianas e os trabalhos adaptativos, não sei se tem um viés da época que foi publicado, mas o emprego de análise bayesiana estava associado a um estudo com mais risco de viés. Não que a análise bayesiana tenha risco de viés, não é que ela causa, né? Mas estudos como esse estão associados a maior risco de viés. E tanto ele quanto os estudos adaptativos também, assim. Então, pode ser na época que foi publicado, que as coisas tinham que ser publicadas mais rápido e às vezes tinha mais risco de viés, mas é uma metodologia empregada que acho que a ideia é legal, mas eu acho que tem que tomar cuidado, principalmente com essas premissas, porque como a gente não tem costume muito de analisar, às vezes passam coisas, tipo essa que a Lari comentou agora, que, putz, porque ele não partiu de a premissa neutra, né? Então, se a probabilidade de pré-teste, antes dele fazer o estudo, fosse muito menor, talvez ele encontrasse uma probabilidade de pós-teste muito alta, assim, sabe? De benefício. Então, não sei, pessoal, acho que isso Acho que é isso, né? Acho que não tem muita coisa para acrescentar do que vocês falaram, não, né? Acho que só lembrar isso, né? Quando você está pensando em análise bayesiana, tem sempre um quê de subjetividade, né? Porque, diferente da frequentista, que vai ser tudo ou nada, presta ou não presta, sim ou não, significativo ou não significativo,
Aqui ele vai te dar quantos por cento seria a probabilidade de pós-teste de você ter um efeito X partindo da probabilidade pré-teste Y, né? Assim, definir, com certeza, mas é isso, assim, definir qual que é uma probabilidade pré-teste justa e avaliar quanto da probabilidade pós-teste é suficiente para mudar a sua conduta é muito subjetivo, né? Mas eu gosto quando eles fazem as duas análises ao mesmo tempo, quando eles fazem a frequentista e a bayesiana no mesmo estudo, assim, eu acho que fica bem imparcial, sabe? Enfim, mas a ideia era só cutucar vocês para pensar um pouco sobre teorema de Bayes, né? Porque cada vez mais a gente vai ver estudos com análise bayesiana, a tendência vai ser isso ser cada vez mais comum. Acho que intuitivo, a gente está mais acostumado, a gente intuitivamente pensando, a gente não fica pensando em pegar e falar assim, mas acho que tipo, na hora. Aumentar a chance de benefício. Exato. Tipo, o racional ajuda, só que eu acho que a gente não tem tanto costume de ver, a gente vê muito mais, se apoia muito mais em evidências com análises Frequentistas. Então, no extremo, não sei se tipo, isso daqui, você olhando a priori, do jeito que, por exemplo, eles mostram naquele gráfico, tipo, o resumo do estudo, você olha ali o gráfico e você fala, nossa, tende a ser talvez mais otimista em relação ao achado do estudo. Não sei se usar tipo, uma análise frequentista assim, seria a gente tentar racionalizar diferente. Tipo, eu acho que para a média da comunidade científica faz muita diferença. Assim. Por exemplo, eu lembro quando saiu o SUP-SU, que você encontrava as pessoas no corredor e elas falaram, você viu que saiu um estudo no New England que falou que não é mais para dar omeprazol para os pacientes? Então, assim, para a média das pessoas, para a média dos médicos, a análise frequentista ela é mais direta, né? Ela serve, não serve. Vou usar, não vou usar, entendeu? A bayesiana, ela já gera uma gama de dúvidas um pouquinho maior, sabe? O Danger? Do sangue do infarto. Esse estudo é interessante. Então, talvez fosse mais real. Provavelmente. Última coisa que eu ia perguntar para vocês o que vocês levam para casa desse estudo? Eu acho que assim, a gente não tem que ler os trabalhos só para bater a nossa cota de artigo mensal ou para dizer que leu. Acho que cada trabalho que a gente traz aqui, a gente tem que trazer alguma coisa para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Assim. O que vocês levam desse estudo do Enrich para o dia a dia de vocês? Talvez não de imediato, porque é uma coisa que nem tem no Brasil, mas para talvez daqui a 5, 10, 15 anos. Né? Para que várias coisas que foram discutidas talvez lá em 2005, 2010, a gente usa hoje. Na época não usava. Assim, a estratégia ia estratificar melhor os pacientes, pensando em, sei lá, estratégia de tratamento em quem você indicaria uma estratégia quando tiver disponível algo parecido com isso, tipo, minimamente invasivo, você não vai fazer uma craniotomia enorme, o rito cirúrgico talvez seja menor, tempo cirúrgico menor, recuperação melhor, fazer um esvaziamento menos invasivo em alguém que tem um hematoma que é de fácil acesso, aí talvez você consiga, imagino eu, assim, tipo, decidir melhor quais são os pacientes que se beneficiariam mais disso. Agora, eu assim, sinceramente, não sei o quão extrapolável isso é, pensando que é um estudo de um dispositivo e, sei lá, não sei quando que isso vai estar disponível para a nossa prática, né? Mas acho que sei lá, esse estudo foi bom, pelo menos pessoalmente falando, para entrar em contato de novo com um estudo, uma análise bayesiana que fazia um tempo que eu não dava uma lida, assim, e refletir quais são os prós e contras em relação a isso. Mas, em termos de conduta médica, eu acho que é isso que talvez deixe na cabeça, assim, a gente conseguir separar, talvez apontar para um lado, tipo, talvez esse subgrupo de sangramento seja melhor ter intervenção do que outros mais profundos, por exemplo. Acho que em termos práticos, se eu tiver um pouco de tempo,
tentando pensar em termos práticos, hoje se eu estiver num tempo e num serviço que isso já é bem disponível, e eu estiver admitindo um paciente que tem um hematoma lobar, tem, sei lá, 40, 50 ml de volume, vai ser um paciente que eu não vou ficar cozinhando para poder conversar com o neurocirurgião e falar assim, olha, esse paciente aqui talvez seja um paciente para abordar, se ele um paciente se beneficia. Acho que é isso que eu consigo pensar para próximos passos no dia a dia do plantão. Eu acho que isso que você falou essa referência de ver que, tipo, os caras operarem 14 horas, tem isso também, né? Pô, beleza, não adianta... É 1h40. Tipo, entre randomizar e ir pra cirurgia... Cara, tipo... Só para ponderar, mesmo que você, tipo, decida, cara, tipo, não cozinhar, tipo, não sei se é o melhor momento para abordar, esvaziar, a gente sabe que aqui mostrou que esvaziar precocemente talvez tenha um desfecho melhor nesses pacientes, mas será que isso vai ser plausível? Nos lugares que chegar primeiro esse procedimento seja possível, mas não sei se em todos os lugares. Thiago levar para casa que ele conheceu o Twitter do Grau. Seguiu. Seguiu ele, pelo menos. Mandou um e-mail falando no editorial, aí você achou legal. Tomou um saque da empresa. Se ninguém mais tiver nenhuma dúvida, então vamos almoçar, né?